Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Agora, versículo 18. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Amém. Queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui, que a bênção não foi pela lei, mas pela promessa. E ele concedeu a promessa a Abraão. Do que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está passando aos nossos irmãos lá da Galácia com esse texto? Nós vamos lá em Gênesis capítulo 12 para entender o que ele está falando. Gênesis 12, versículo 2, diz assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei o teu nome grande. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. É disso que Paulo está falando lá aos Gálatas. Que essa promessa que foi dada a Abraão, ser tu uma bênção, é uma promessa que veio se cumprir em Jesus. Quando fala que a semente de Abraão experimentaria essa promessa, veja que ele não fala as sementes, ele fala a semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? É Jesus. Então Jesus na cruz, ele cumpriu essa promessa. E a partir daí, nós podemos ter acesso a essa promessa. Esse seja você uma bênção não é só para Abraão, é para mim e para você. Seja você uma bênção. Toda vez que você acordar de manhã, que você olhar no espelho, fala assim para o espelho: seja você uma bênção. Porque essa é a ordem de Deus para mim e para você. E a gente vê aqui no texto que quando Abraão recebeu essa promessa de Deus e esse mandamento de Deus, seja você uma bênção, então Abraão entendeu que ele não precisava mais encontrar lugares de bênção. Ele não precisava buscar bênçãos, porque ele em si já era uma bênção. Então, quando você toma posse dessa promessa, você não precisa mais buscar bênção. Você não precisa ir em lugares de bênção, porque você é uma bênção. Então, aonde você estiver, aquele lugar vai ser abençoado. Não porque o lugar é abençoado, mas porque você que é uma bênção está lá sendo bênção naquele lugar. É tão importante nós entendermos isso, queridos, que não só nos dias de hoje, mas desde sempre, os crentes, eles vivem buscando bênçãos. Eles vivem buscando lugares onde a bênção está, onde há milagres, onde há curas, onde há isso, onde há aquilo, sem se lembrar de que a bênção é Ele mesmo. Quando Deus diz para você, seja você uma bênção, aonde você estiver, haverá a bênção de Deus. Você não vai buscar, você vai levar uma bênção. Você vai viver sendo bênção. E isso muda tudo, muda toda a nossa perspectiva de vida. Eu não tenho mais que ficar buscando coisas, eu tenho que levar coisas. Eu não tenho mais que buscar ter coisas, mas eu passo a ser as coisas. E isso muda tudo, queridos. Isso muda a minha vida, isso muda a vida de todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. E aqui, Abraão, então, ele entendeu isso. E quando você entende que você precisa ser uma bênção, você para de viver como quem recebe e passa a viver como quem oferece. Veja que a nossa percepção de vida, ela muda muito a partir dessa verdade, a partir dessa palavra de Deus para nós. Eu não vou mais viver querendo receber as coisas. Eu vou viver querendo dar as coisas. Isso é ser bênção. E isso é cumprir aquilo que Deus mandou nós fazermos. Note que
existem dois tipos de salvos, né? Você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí você tem duas opções: não querer crescer mais e ficar o tempo todo tomando leite, ou crescer e desenvolver a sua salvação, fazendo tudo aquilo para o que você foi chamado. E você foi chamado principalmente para ser bênção. E ser bênção, queridos, ele engloba um monte de coisa. Ele engloba o ide, que a gente tanto prega. Ide, pregar o evangelho, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ser bênção. Quando você prega Jesus para alguém, quando você leva alguém a conhecer a Jesus, você está sendo bênção na vida dessa pessoa. Quando você gasta tempo com alguém conversando, quando você gasta tempo orando por alguém, quando você gasta tempo estando com alguém, dando um abraço em alguém que está precisando, você está sendo bênção. Quando você supre a necessidade de alguém, uma necessidade financeira, uma necessidade de alimentação, de roupa, de qualquer coisa, você está sendo bênção. Então, a partir do momento que você passa a viver como quem dá, como quem oferece e não como quem recebe, você passa a entender o seu chamado e o seu propósito de vida nesta terra. Nós vemos muito falar que nós temos que conquistar, nós temos que conquistar. Na verdade, queridos, a conquista, ela já foi feita na cruz. Agora, o cristianismo, ele não é uma vida de conquista, ele é uma vida de herança. Aquilo que Jesus conquistou na cruz já é nosso por herança. Nós temos direito àquilo. Então nós temos que simplesmente usufruir daquilo que Jesus já fez. Eu não tenho mais que conquistar a minha salvação, eu não tenho que conquistar nada, porque tudo é pela graça. Quando Jesus morreu e ressuscitou, pela graça dele, ele já nos deu tudo. Ele já nos deu uma herança. A palavra fala que todo aquele que crê no nome de Jesus, ele recebe o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é herança, querido. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que ser abençoador. Você tem que ser uma bênção. Veja, queria que você abrisse comigo em Jeremias, capítulo 29. Olha que interessante essa passagem de Jeremias 29, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos os que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei do seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos. E dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não diminuais. Buscai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar em cativeiro, e orar ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Queridos, isso é precioso. No cativeiro, ainda que eles estavam como escravos, eles estavam subjugados, eles estavam sendo escravizados por um outro povo. O que Deus fala para ele? Sejam bênção, ali é onde vocês estão. Isso traz para nós, queridos, uma lição maravilhosa. Não importa se você está num momento muito bom da sua vida, se você está doente, se você está desempregado, se você está empregado, aonde você estiver, a ordem de Deus é: seja bênção aonde você está. Note que no meio do cativeiro era muito complicado ouvir isso de Deus, mas foi isso que Deus diz para eles: sejam bênção no cativeiro, sejam bênção no meio da escravidão, sejam bênção numa terra estranha, numa situação que não diz nada de bom para você. Mesmo ali, seja bênção, porque você carrega o Espírito Santo, porque você é filho de Deus, você é filho por herança. Tudo aquilo que Deus já fez na cruz, Ele te deu por herança. Você é filho, e o filho recebe a herança do Pai. Continuando aqui, nós vemos que
Ser bênção, ela não depende da circunstância nem do lugar que você está. Depende de você, daquilo que está dentro de você. E é por isso que a palavra nos exorta a nos enchermos do Espírito. Porque quanto mais cheios do Espírito nós formos, quanto mais ungidos nós somos pelo Espírito, mais nós seremos bênção na vida das pessoas. Mais uma vez eu quero dizer para você, viva como quem oferece e não como quem recebe. Pare de trabalhar para ser abençoado, pare de ir à igreja para ser abençoado, pare de pedir para que Deus te abençoe. Vá você e seja uma bênção. Vá lá no seu trabalho e seja bênção no seu trabalho. Faça ali no seu trabalho com que as pessoas sintam algo diferente com a sua presença. Faça alguma coisa que influencie a vida das pessoas a serem melhor, a sentirem a paz que só Deus pode dar. Não vá na igreja para pedir bênção. Vá na igreja para louvar a Deus, para prestar culto a Deus e para abençoar aquelas pessoas que estão ali. Não vá a lugar nenhum procurar bênção. Vá abençoar. Porque você já viu Jesus alguma vez pedir para alguém o abençoar? Jesus viveu abençoando, sendo bênção. E esse é o exemplo que ele traz para nós. Sermos bênção. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a nossa imagem, a imagem e semelhança dEle, para que nós viéssemos representá-lo aqui na terra. É isso que nós precisamos ser, representantes de Deus. E Deus, Ele é abençoador. Deus nunca pediu para você abençoá-lo, mas Ele te abençoa pela graça, não porque você mereça alguma coisa. Se você acha que eu sou uma bênção porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu estudo, está tudo errado. Você é uma bênção pela graça de Deus, porque Jesus veio e morreu na cruz por você. Então, por isso, você é uma bênção. Veja que no Evangelho, nada é por merecimento. Nada é por merecimento. Se você for olhar, Jesus não merecia morrer, mas Ele morreu por mim e por você, para que nós que não merecemos a vida, nós ganhamos a vida eterna pela graça de Deus. Ser bênção, queridos, não tem a ver com performance, com oratórias muito bonitas, com imposição de mãos, com milagres, com isso, com aquilo outro. Não, ser bênção é entender que nós somos pela graça de Deus. É entender que a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu passo a ser um abençoador por onde quer que eu vá. E não importando mais a situação ou a circunstância, apenas eu entendendo que eu sou uma bênção. Assim como Abraão entendeu isso, que nós possamos entender também, que nós possamos ser bênção aonde quer que a gente vá. Eu quero encerrar lendo Gálatas com vocês, novamente, Gálatas 13. Gálatas 3, a partir do verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. E o 18, porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Essa é a promessa. Esse é um mandamento de Deus para mim e para você. Seja uma bênção. Influencie pessoas. Faça com que pessoas recebam o amor de Deus, com que pessoas recebam a presença de Deus através da tua presença. Seja você uma bênção. Amém, querido?